Hoje falamos de um suplemento muito barato que demonstrou grandes benefícios para a sua saúde e que tem sido muito atacado pelas principais agências reguladoras nos últimos anos. Em poucos minutos, você vai descobrir como essa substância pode te ajudar a envelhecer melhor, pode reduzir a secreção de muco, melhorar a integridade do seu sistema digestivo, eliminar metais pesados do seu corpo ou até mesmo te ajudar a deixar vícios como o tabaco. É o N-acetilcisteína ou N-acetilcisteína? Então fique para descobrir todos os seus segredos. Fique muito atento ao longo do vídeo porque vou fazer perguntas numeradas para que você responda abaixo nos comentários. Dessa forma, todos aprenderemos muito mais do que com uma visualização passiva do vídeo. O que é o N-acetilcisteína ou N-acetilcisteína? O N-acetilcisteína é uma variante de um aminoácido, os componentes das proteínas. Esse aminoácido é a cisteína, por isso se chama N-acetilcisteína. Só que essa cisteína tem uma modificação em sua estrutura, está acetilada, daí o seu nome. A estrutura bioquímica desta molécula a torna um grande antioxidante e lhe dá a capacidade de melhorar uma infinidade de sintomas. O N-acetilcisteína não é apenas um suplemento, é também um medicamento que encontramos em todos os hospitais e que, como veremos, pode salvar sua vida. Agora, você precisa entender como o N-acetilcisteína ajuda suas células. Existe uma molécula que você precisa para poder viver, é o glutatião. O glutatião é o antioxidante endógeno mais potente e sua síntese precisa de 3 aminoácidos, o ácido glutâmico, a glicina e o mais importante, a cisteína. Dos 3, o que condiciona a quantidade de glutatião que seu corpo pode produzir é a cisteína, e aqui é onde o N-acetilcisteína atua, atuando como precursor para a síntese de glutatião. Por que você precisa de bons níveis de glutatião em seu corpo? O glutatião pode ser considerado um antioxidante mestre? Um antioxidante não é mais do que uma molécula que ajuda a amortecer o excesso de estresse oxidativo em seu corpo. E o estresse oxidativo não são mais do que radicais livres. Pense nos radicais livres como granadas de mão que vão explodindo em suas células, quebrando estruturas saudáveis como proteínas, lipídios, membranas celulares, etc. Um antioxidante o que faz é anular ou inativar essas granadas de mão. Pois o glutationa é um antioxidante-mãe porque é o responsável pelo bom funcionamento de enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, a catalase ou a coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Poderíamos dizer que se você não tem glutationa suficiente, suas células são mais propensas à oxidação, envelhecimento e, portanto, a apresentar problemas e doenças de forma prematura. Em um caso extremo, mas pouco frequente, quando as células ficam sem glutationa, morrem devido a um rápido desequilíbrio entre estresse oxidativo e capacidade antioxidante. Primeira pergunta: que outro antioxidante endógeno tem uma potência similar à glutationa e produzimos à noite? Mas se a glutationa é tão importante e benéfica, por que não tomar diretamente glutationa e pronto? O corpo não absorve glutatião diretamente. Quando ingerido, é inativado no sistema digestivo. Por isso, a biodisponibilidade dos suplementos de glutatião é quase nula. Não compre suplementos de glutatião. Além disso, é muito mais caro que o N-acetilcisteína. O que nos resta, portanto, é fornecer precursores de glutatião para que seja o seu próprio corpo a sintetizar mais glutatião. Antes de mergulharmos em seus benefícios práticos, vamos ver por que as instituições reguladoras têm se concentrado no N-acetilcisteína recentemente. Tenha em mente que a Administração de Alimentos e Medicamentos em 2020 proibiu o uso over-the-counter ou sem receita do N-acetilcisteína porque o considera um medicamento e não um suplemento. O principal argumento que deram é que foi usado primeiro como um medicamento e depois como um suplemento. Por isso, deve continuar sendo considerado como um medicamento. É algo semelhante ao que está acontecendo com os precursores do nicotinamida adenina dinucleotídeo, como o nicotinamida mononucleotídeo. A legislação em muitos países é muito vaga em relação ao que é considerado suplemento e o que é considerado medicamento. Por essas razões, pode ser que você não consiga acessar um suplemento de N-acetilcisteína em seu país, apesar de ser uma das moléculas mais seguras e eficazes para muitas condições. Na Europa não há problema para acessar o N-acetilcisteína que pode ser encontrado na maioria dos fornecedores online e físicos de suplementos. Vamos ver como o N-acetilcisteína pode te ajudar. O N-acetilcisteína é o melhor mucolítico. Você provavelmente conhece a acetilcisteína, N-acetilcisteína, como um ingrediente de medicamentos mucolíticos que seus pais lhe davam quando ficava resfriado na infância. Mucolítico significa que quebra o muco. Lise significa quebrar. É uma molécula que ajuda a desestruturar as proteínas do muco gerado nos brônquios e vias respiratórias, tornando-o mais fluido. Um muco mais fluido é um muco mais fácil de expectorar e eliminar. E além disso, é um muco menos propenso a reter bactérias e outros micro-organismos.
Por isso, às vezes, também é denominado mucocinético. Ajuda a mover o muco, a mobilizá-lo. Segunda pergunta, quem de vocês que estão assistindo o vídeo tomaram N-acetilcisteína com esse objetivo? O muco não é ruim por si só e nos ajuda a eliminar patógenos prejudiciais, mas um excesso de muco, além de ser um sintoma muito incômodo, pode facilitar infecções respiratórias. Para os mais nerds, o mecanismo mucolítico do N-acetilcisteína baseia-se na ruptura das pontes disulfeto nas mucoproteínas da secreção brônquica, pois essas pontes disulfeto são responsáveis pela manutenção da estrutura terciária das glicoproteínas do muco. Todos nós produzimos muco diariamente, mas em algumas patologias pulmonares e respiratórias há uma produção excessiva que aumenta muito o risco de infecções nessas áreas. Por exemplo, tem utilidades reduzindo as exacerbações de doença pulmonar obstrutiva crônica, uma patologia que cursa com inflamação pulmonar e excesso de secreções respiratórias. Ajuda no equilíbrio antioxidante do seu corpo. Como dizíamos no início, a principal missão do glutationa é o sequestro de radicais livres de oxigênio e nitrogênio que danificam suas células. O que acontece é que a glutationa, após sequestrar um número determinado dessas moléculas, se degrada e precisa ser regenerada. O fator limitante aqui é a cisteína, e o que fazemos com o N-acetilcisteína é apenas fornecer cisteína para regenerar a glutationa. De fato, o efeito antioxidante da proteína do soro é devido a isso, pois fornece bons níveis de cisteína e outros peptídeos antioxidantes. Em suma, o N-acetilcisteína reabastece os antioxidantes das células, aumentando a resistência ao estresse oxidativo. Intoxicação por paracetamol ou acetaminofeno. O N-acetilcisteína tem sido usado há mais de 40 anos para salvar a vida de muitas pessoas. Como? Você dirá. Sim, pessoas que se intoxicam com paracetamol e estão à beira de uma falha hepática. O paracetamol é metabolizado em uma molécula chamada N-acetil-P-benzoquinonaimina, que é um metabólito muito tóxico para o fígado, pois diminui rapidamente os níveis de glutationa, um antioxidante que, como dissemos, é super importante para todas as células, mas principalmente para as células do fígado. Sem glutationa, as células hepáticas morrem rapidamente e isso nos leva inevitavelmente a uma falha hepática potencialmente mortal. É aqui que o N-acetilcisteína pode salvar sua vida, restaurando rapidamente os níveis de glutationa quando administrado em altas doses e por via intravenosa. Terceira pergunta, você tem ideia do número de intoxicações por paracetamol que ocorrem todos os anos apenas na Espanha? Forte ação anti-inflamatória. Existe uma molécula-chave no início dos processos inflamatórios. É o fator nuclear kappa-beta que inicia a cascada inflamatória. No entanto, o N-acetilcisteína inibe essa molécula e é por isso que é eficaz em distúrbios que envolvem inflamação, como todos os que veremos neste infográfico. A inflamação exacerbada é uma característica inequívoca de uma multidão de distúrbios. Esta é outra utilidade do N-acetilcisteína. Síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é um distúrbio que afeta até 10% das mulheres em idade fértil e é caracterizada por alterações menstruais, ovários policísticos na ultrassonografia e alterações hormonais, como um excesso de andrógenos na mulher. Suas consequências são muitas, variadas e as revisamos neste vídeo recente. O benefício do N-acetilcisteína em mulheres com síndrome do ovário policístico foi estudado e as conclusões são que pode melhorar o número de ciclos ovulatórios e, portanto, a fertilidade de mulheres com este problema quando comparado com placebo. Portanto, parece ter alguma utilidade também. Colite ulcerativa, as doenças gastrointestinais são muito frequentes, enquanto as alternativas terapêuticas sem efeitos colaterais ainda são muito escassas. Aqueles que sofrem de doença inflamatória intestinal e outros distúrbios digestivos veem com impotência como sua qualidade de vida é reduzida dramaticamente. Pois bem, o N-acetilcisteína tem sido estudado pelo seu papel antioxidante em patologias gastrointestinais como infecção por Helicobacter pylori ou doença inflamatória intestinal. Fazendo alusão a esta última, os pacientes com colite ulcerativa que recebem N-acetilcisteína de forma coadjuvante melhoram a frequência e consistência das fezes, o número de evacuações noturnas, a presença de sangue nas fezes, a incontinência fecal, a dor abdominal e a necessidade de antidiarreicos, como este trabalho nos demonstra. Este benefício é alcançado ao ajudar a manter a integridade da barreira intestinal e exercer um efeito anti-inflamatório sobre o epitélio intestinal. Pergunta número 4. Além da colite ulcerativa, qual é a outra doença que se classifica dentro da doença inflamatória intestinal? Efeito quelante de metais pesados, devido à sua estrutura química, o N-acetilcisteína pode se ligar a metais pesados como o cádmio, mercúrio e chumbo, formando complexos que são facilmente excretados. Desta forma, o N-acetilcisteína preveniria ou ajudaria a tratar o acúmulo prejudicial desses metais no seu corpo.
Efeito anti-adicção e anti-impulsividade. O N-acetilcisteína tem um curioso efeito comprovado na regulação dos neurotransmissores no seu sistema nervoso. Lembre-se que os neurotransmissores são pequenas moléculas que atuam como mensageiros químicos no cérebro. Um deles é o glutamato, que é eminentemente excitatório e acredita-se estar envolvido na fisiopatologia de distúrbios como o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno obsessivo-compulsivo, a impulsividade e comportamentos aditivos em geral. Também na ansiedade e no estresse. O N-acetilcisteína diminui as concentrações de glutamato na sinapse nervosa. Neste estudo curioso, o N-acetilcisteína reduziu os níveis cerebrais de glutamato em pacientes viciados em cocaína que estavam basicamente elevados. Está sendo avaliado o seu uso conjunto com antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina em distúrbios como o transtorno obsessivo-compulsivo e parece que a taxa de resposta aumenta quando o N-acetilcisteína é dado junto com a medicação habitual. De modo semelhante, a N-acetilcisteína pode auxiliar pessoas que estão tentando parar de fumar. Neste estudo, 2.400 mg de N-acetilcisteína durante 4 semanas em viciados em nicotina reduziu consideravelmente a frequência de cigarros consumidos após 2 semanas de suplementação. Desempenho esportivo. O N-acetilcisteína pode te transformar em um atleta melhor? A verdade é que há décadas, atletas de várias disciplinas diferentes tomam N-acetilcisteína por um suposto benefício no desempenho. Embora tenhamos pouca evidência de sua eficácia a esse respeito, há algum estudo muito interessante. De fato, em pessoas com baixos níveis de glutationa, o N-acetilcisteína pode reduzir a fadiga. Isso é interessante porque, com toda a probabilidade, a maioria dos antioxidantes só são benéficos em indivíduos com níveis basais baixos dos mesmos. Este estudo analisa exatamente isso. Eles dividem 100 indivíduos de acordo com seus níveis basais de glutationa em níveis altos, baixos e médios. Depois, eles foram suplementados com 1.200 mg de N-acetilcisteína por dia durante um mês ou com placebo. Por fim, testes de desempenho e medições de estresse oxidativo foram conduzidos. Pois bem, o grupo com os níveis mais baixos de glutatião melhorou seu desempenho em até 15%. No entanto, aqueles que tinham níveis moderados e altos de glutatião antes de começar a intervenção não melhoraram absolutamente nada. Ressaca. Alguns estudos mostram certa eficácia na redução dos sintomas da ressaca, especialmente em mulheres. Lembre-se que a melhor coisa que você pode fazer para evitar a ressaca é não beber álcool. Qual é a dose correta? Para a maioria dos usos e benefícios, a dose de N-acetilcisteína varia entre 600 e 1.200 mg diários. De qualquer forma, trata-se de uma molécula segura para a maioria, apresentando apenas desconfortos digestivos leves quando ingerida em doses elevadas. No final das contas, é apenas um aminoácido. Em doses muito altas intravenosas, algo que só ocorre em um ambiente hospitalar e normalmente para intoxicação com paracetamol, podem ocorrer reações anafiláticas em indivíduos suscetíveis, algo que acontece com quase qualquer medicamento. Tome-a em jejum para melhor absorção e biodisponibilidade. Como precaução, o N-acetilcisteína pode reduzir a excreção de alguns medicamentos como pravastatina, valsartan, eritromicina, toracemida, lovastatina, digoxina, enalapril ou simvastatina. Isso aumentaria os níveis plasmáticos desses medicamentos, o que é uma interação a ser levada muito em conta. Hoje você aprendeu alguns benefícios do N-acetilcisteína. Agora eu pergunto a você, já utilizou o N-acetilcisteína alguma vez? Qual foi o objetivo e os resultados alcançados? Lemos com atenção, pois seu comentário pode ajudar muitos. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Um abraço e continue se empoderando.